Olá, seja bem-vinda e bem-vindo ao programa Intervalo de Aula, onde professoras e professores debatem educação. E no programa de hoje você confere Momento Especial com a professora Ana Beatriz. Hoje o Momento Especial vai tratar de um importante personagem do folclore brasileiro. Falaremos do Saci. Tem também o cartunista Cristi, com o personagem Cabeça Oca. E eu também queria contar a história de um personagem meu, criado por mim. Foi quando eu fui para frente do espelho e resolvi me desenhar. E ainda a homenagem ao Dia dos Pais. Tudo isso agora no programa Intervalo de Aula. Escolha um dos cursos da Faculdade Araguaia e faça toda a diferença. Avaliada com conceito 4 pelo MEC, a Faculdade Araguaia Genuinamente Goiana está entre as principais instituições que se dedicam ao ensino superior no Brasil. Faculdade Araguaia, cuidando de sua natureza. Nesse Dia dos Pais, eu quero fazer uma homenagem ao meu pai, né? Queria dizer que ele foi um homem determinante na minha vida. É um homem que me deixou marcas e é assim que o pai sempre faz, né? E é assim que a gente espera que todos os pais façam, deixar marcas nos seus filhos. E meu pai deixou a marca do trabalho, a marca da honestidade, a marca do comprometimento com o mundo que vivemos, não é? A marca da amizade, do companheirismo. E me deixou uma marca que é a relação com a vida, não é? E quando eu penso tudo isso do meu pai, dessa relação que ele deixa marcado, né? A vontade de viver sempre e de acreditar que o mundo sempre pode ser melhor do que é. É isso que eu penso que é importante que os pais fazem, não é? Imprimir nos seus filhos marcas a partir das quais eles vão embora, eles vão para o mundo. Cada um seguindo o seu mundo, cada um fazendo a sua viagem, mas trazendo no seu corpo essas marcas, né? A marca de ter sido amada. Olá, está começando agora o programa Intervalo de Aula e nesse primeiro bloco o quadro Momento Especial com a professora Ana Beatriz vai trazer um assunto sobre folclore, que agosto é o mês do folclore e nós temos que comemorar e também saber muitas coisas que a Ana Beatriz vai trazer no Momento Especial. Veja só. Hoje o Momento Especial vai tratar de um importante personagem do folclore brasileiro. Falaremos do Saci. Talvez vocês pudessem estar se perguntando, mas por que o Saci teria a ver com a nossa temática de inclusão social e educacional? Bom, a ideia desse tema surgiu de uma pesquisa informal a respeito de sites e pessoas que têm trabalhado a respeito dessa temática de inclusão no Brasil. E encontramos na USP um programa de inclusão denominado Rede Saci, que trabalha exatamente com a inclusão social, digital e todas as possibilidades de informação e de inclusão profissional e social da pessoa com deficiência.
E, claro, além de enaltecer esse mérito de tão boa iniciativa para o meio educacional, vale aqui lembrarmos, e que será o foco deste nosso programa, o personagem que deu o nome à proposta, Saci. Então ficamos pensando, por que a ligação do Saci, desse personagem, né, do nosso folclore, com a questão da pessoa com deficiência e da inclusão social de uma forma mais abrangente? Bom, pensando na questão da pessoa com deficiência, me aparece, claro, a figura do personagem de uma perna só. Por outro lado, vale a pena lembrar que também em terra de Saci, ter uma perna é mais do que normal. Não seria normal um Saci de 2 pernas. Então, como surgiu assim a lenda, esse personagem, e que aí condensa uma série de figuras, de estereótipos, de elementos da cultura e sociedade que aparecem à margem. Então, ali recuperando a história, encontramos que esse personagem ele tem uma origem, muito provavelmente, do centro-sul do Brasil, Argentina e Paraguai. Isso porque eram as terras, era a região geográfica em que habitavam os índios guaranis. E nessa cultura, assim, nessa tribo, é ocorrente o mito de um curumim, quer dizer, de uma criança indígena, travessa, e que era protetora da floresta e atacava às vezes assim, os viajantes, protegia as matas, e ele apareceu com várias características. Então já foi descrito como um garoto, como uma criança ali de 2 pernas e do cabelo avermelhado. Posteriormente já se tem registro de ser uma criança com uma perna só e assim uma figura de baixa estatura, às vezes não necessariamente uma criança, mas um sujeito assim, indígena, com traços indígenas e baixa estatura. E ao longo dos séculos, isso até com pesquisas recuperadas, com mais evidência do século XIX para o nosso tempo, ele foi ganhando assim, adaptações, até por conta do povoamento na história do Brasil, a vinda dos negros que foram escravizados no nosso país, e que acabou também assim, se misturando assim, as crenças e alguns elementos do folclore com a mitologia assim, já existente. Então o próprio nome ali, assim, pererê, a questão do cachimbo, né, do pito, do saci, a cor de pele. Então ele adquiriu elementos também assim, da cultura negra. Sempre alegre, inteligente, ele é bicho, gente, ele é o saci. Outra versão relacionada à influência da cultura negra na mitologia do saci é aquela que diz, por que uma perna só? Por que o negrinho de uma perna só? E aí alguns dizem, então ele provavelmente fugiu para não ser escravizado, e mesmo com uma perna só, seria melhor ele ser livre e perneta do que ser de 2 pernas e continuar escravizado. Então assim, ao longo das culturas, das regiões brasileiras e da história, né, da passagem do tempo, esse personagem foi incorporando elementos e tratando-se do folclore, quer dizer assim, de lendas populares que passam de geração em geração, da tradição oral, vários elementos foram incorporados. O saci ele chega ao nosso tempo como, se pegarmos ali na história da inclusão educacional, pensando assim, como um sobrevivente a esses estereótipos de menos-valia. Que o que seria ali? Primeiro, aquela condição que seria, né, ali da deficiência de uma perna só. O fato de ser negro, né, assim, outro assim, elemento marginalizado, de ser associado, na maior parte das vezes, ou a uma pessoa de baixa estatura ou a uma criança, que de qualquer forma, mesmo assim uma criança travessa, né, uma criança que não era a figura da criança boazinha,
mas aquela criança ali que faz ali aquelas pequenas maldades. Por agregar, né, assim, todos esses elementos, essa fusão de características, o Saci acaba chegando ao nosso tempo, por incrível que pareça, e talvez ali, graças em muito à recuperação que Monteiro Lobato trouxe no século XX, o Saci acaba sendo um grande vencedor, um grande ser na mitologia que superou todos esses estereótipos de negatividade. Inclusive no Brasil, há um movimento denominado Só Saci, e cuja finalidade é divulgar esse personagem até em nível nacional de conhecimentos gerais, tal qual se tem a festa do Halloween, que ficou ali popularizada, né, vindo ali dos Estados Unidos, e que ali comemorada dia 31 de outubro. Então o movimento até assim diz assim, que nada contra as bruxas, mas dizendo assim, por que não, se na nossa cultura, se no nosso folclore existe esse elemento, por que não comemorar também, né, o dia, instituir o dia do Saci. E a proposta da rede Só Saci é divulgar, né, assim, em maior número, né, para a população brasileira, a figura desse personagem. E no dia 31 de outubro, que tradicionalmente nos últimos anos é celebrado o Dia das Bruxas, até por influência norte-americana, a festa de Halloween, então a proposta é, por que não, o Dia do Saci. Bem, no Dia dos Pais eu gostaria de falar de um pai muito especial, não é? Queria falar de um pai que teve a sua filhinha com 21 anos e no meio da confusão ele tomou essa criança para si de um modo, com um amor, com um carinho tão imenso e colocou essa criança, eram duas crianças, não é? Sobre a sua guarda, com uma admiração, não é? Com um cuidado que ele tem, não é? E ele se fez pai muito cedo, mas é muito bonito, é admirável ver esse rapaz, né? Com 21 anos, com um nenenzinho nos braços e ainda hoje, ao lado dela, de mãos dadas, indo a shopping, a supermercado, a médica, oftalmologista, pediatra, e correndo de um lado para o outro, entre o trabalho, entre a pediatra e entre a escola, mas acreditando que ser pai é aquilo que de melhor ele pode fazer para sua filha. Eu queria parabenizar Pedro Roure Malta de Sá, meu filho. Essas homenagens são sempre muito emocionantes, né? Lindas. A gente volta daqui a pouco, não saia daí. Olá, eu sou a professora Lívia Nóbrega e ministro as disciplinas de Teorias da Comunicação, Teoria da Imagem e História Contemporânea nos cursos de Comunicação da Faculdade Araguaia. Vem estudar com a gente, inscrições no site www.faculdadearaguaia.edu.br. Eu espero você!
este Dia dos Pais, até pela data, de que já se faz muito especial. Nesse quadro, é um momento especial que tratamos tanto dessas pessoas que ali, de um modo geral, requerem mais cuidado, muitas vezes mais atenção, um olhar mais amoroso dos próximos. Quem vem fazer essa acolhida, em geral, né, ou espera-se, quando ela não acontece, espera-se, esse papel dos pais, da figura materna e figura paterna. E hoje, ali, comemorando os Dias dos Pais, vai o nosso carinho, nosso abraço, nosso beijo para os pais muito especiais das nossas vidas. Ao meu pai e aos pais tão especiais presentes nas vidas de cada um. Voltamos ao programa Intervalo de Aula, onde professoras e professores debatem educação. E agora a gente tem a honra de receber aqui no nosso estúdio o cartunista Cristi, que faz as tiras que saem no Popular, em jornais do sul do Brasil, né, no Tocantins, do Cabeça Oca, as tiras do Cabeça Oca. Oi, turma! Temos uma grande novidade para vocês! Cristi, muito obrigada pela sua participação aqui no programa. Né? Como eu disse, é uma honra recebê-lo aqui, é um prazer poder entrevistar, né, esse brilhante cartunista, que aqui em Goiás, para nós, é orgulho de tê-lo na nossa terra, né? Obrigado, é um prazer para mim também participar do seu programa. Cristi, como é que começou a ideia do Cabeça Oca? Bom, o Cabeça Oca começou lá na minha infância. Eu trouxe ele de lá. Quando eu era bem pequeno, eu gostava de contar histórias para minha família. Aí eu pegava revistas em quadrinhos, livros que minha mãe trazia para mim, recortava, colava em folhas de papel e reunia a família para contar aquilo que eu tinha visto. Eu ainda não lia, era bem pequeno ainda, mas eu gostava de recortar, colar numa folha de papel e contar. Aos poucos, as histórias que eu queria contar, eu não encontrava mais as figuras e eu comecei a desenhar as figuras que faltavam para contar aquela sequência. E até que eu chegou no momento que eu resolvi não contar mais histórias dos personagens que eu recortava, até porque eu gostava de colecionar. E eu também queria contar a história de um personagem meu, criado por mim. Foi quando eu fui para frente do espelho e resolvi me desenhar. Aí eu comecei eu tinha 5 anos. Eu fiz uma cabeça redonda, né, um nariz grandão, os olhinhos, o cabelinho cobrindo a orelha, partidinho de lado. E aí a minha mãe, ela viu aquilo que eu estava fazendo, que eu preguei uma folha de papel no espelho e estava desenhando. Ela viu e ela falou, mas você é um cabeça oca mesmo. Fiquei se desenhando em frente ao espelho. Aí eu achei engraçado, né? Eu nunca tinha ouvido aquele nome, Cabeça Oca. E resolvi batizar o personagem com esse nome. Quando eu fui alfabetizado, eu resolvi criar o gibi do Cabeça Oca. Eu fiz um gibi do Cabeça Oca, dobrei folhas em branco, e ali eu desenhei, grampeei, e fui para a porta da escola vender o gibi, e eu vendi o gibizinho. Voltei para casa feliz da vida. A historinha que eu escrevi foi inspirada numa situação que me aconteceu e que acabou que, assim, muito do que eu crio, eu tiro de coisas que eu vivo. Então, ao longo dos anos, o Cabeça Oca foi se desenvolvendo, foi virando quem ele é hoje. Nos meus 25 anos de publicação, você ganhou presente. Não perca! Como são 25 anos publicando, a criança de 25 anos atrás, ela hoje é mãe, pai, né? E
o jovem daquela época, hoje é avô, né? Então tem várias gerações aí envolvidas. E quando eu faço uma história, eu não faço pensando assim, essa história eu estou fazendo para um público de 5 a 7 anos, é uma criancinha que vai gostar. Não, eu faço pensando, uma criança vai gostar, um adulto vai gostar, um idoso vai gostar, todo mundo tem que gostar. E a Mariana? Como é que aconteceu a Mariana? A Mariana vai falar. A Mariana, eu me inspirei no nascimento da minha filha. Minha filha mais velha, que hoje já tem 3 filhos, né? Então a Mariana tem 15 anos. E tem 15 anos que ela sai nos jornais. Na época da gravidez, eu tive uma ideia de colocar a mãe do Cabeça Oca grávida também. E eu nem sabia ainda se era menino ou menina. Mas eu já coloquei a mãe grávida e fui desenvolvendo para ver aonde ia dar aquilo, né? Foi uma experiência que eu fiz e que não tem notícias de algo semelhante. De pouco tempo para cá teve um caso nos Estados Unidos, um cartunista também fez algo parecido. E na década de 60, não sabia disso, na Mafalda também teve alguma coisa parecida. O Cabeça Oca, nos jornais, foi parar nos livros. Como é que foi essa experiência? E 25 livros já, né? O Cabeça Oca, desde que ele surgiu, eu tinha, na época da criação, eu falei para minha mãe, quando eu crescer eu vou publicar livros, eu vou publicar gibis. Então, para mim era eu tinha um grande desejo de realizar isso. O primeiro livro, quando o livro foi publicado, eu não fiquei assim pegando o livro, o meu livro e tal, não, era uma coisa muito natural para mim. Eu falei, não, eu fiz o que eu tinha que fazer. Era algo que eu tinha que fazer. Estava dentro de mim desde pequeno. Eu vou fazer, pronto, fiz. E agora? Eu fiz um livro, não, vou fazer outro. Eu tenho que fazer mais, tenho que fazer mais. Então, eu estou sempre assim, pensando num novo livro. É algo que eu estou muito acostumado a essa vida, a esse ritmo. Quer dizer, o Cabeça Oca tá no jornal, tá no livro e virou um produto, né? Virou um brinquedo, virou um chaveiro muito interessante. Quer dizer, o personagem ele sai, inclusive, do papel. Exatamente. Eu até tenho um livro, que é o volume 12, que eu coloquei esse bonequinho do Cabeça Oca. Então, é um bonequinho, né, que mexe os bracinhos, mexe a cabecinha, para a criança poder brincar. Eu tento criar essas coisas porque, no caso da maletinha, né, que vem os livrinhos, é um livro para colorir, vem adesivos. O universo da criança é um universo muito lúdico. Você tem que criar situações ali para ela sentir a vontade com aquilo e sentir que aquilo faz parte do mundo dela. Então eu tento criar coisas às vezes para ajudar esse universo a se formatar, né, e ficar mais estável na cabeça delas. Os trabalhos nas escolas, como é que acontecem? Você está tendo tempo, além de fazer isso tudo, né, de estar junto dos professores em escolas? Como é que está isso? Eu tento atender as escolas na medida das minhas possibilidades. E quando eu vou, eu tenho um contato com as crianças, a gente conversa, eu conto a minha história, eu vejo que as crianças gostam, que as crianças sabem quem eu sou. Cristi, muito bom recebê-lo aqui no nosso estúdio, no programa Intervalo de Aula, né? Trazer essa história brilhante. A gente deseja todo o sucesso, fica torcendo aqui para que dos livros, dos produtos, né? Eles também vão para o Cabeça Oca e os outros personagens também vão aí para a TV, vão para filmes, né? Vamos torcer para que esse projeto fique mais ainda grandioso no sentido de alcançar outras mídias, né? É meu sonho. Vamos deixar então só o site para o pessoal. Eu entrei, né? Tem lá uma parte de recado, a gente envia, você tem carteirinha, né? No site a criança pode mandar recado. Na medida do possível, eu vou respondendo
as mensagens que eu recebo, as cartas também que eu recebo. Às vezes eu estou lá com uma pilha enorme na minha mesa para responder, mas eu respondo. Às vezes pode demorar, mas eu respondo. E o site do Cabeça Oca é cabeçaoca.com ou cabeçaoca.com.br. Quem quiser adquirir os livros pode entrar na lojinha do Cabeça Oca. O site é lojinhadocabeça.com.br. É o site da loja do Cabeça Oca. Lá tem os livros, tem alguns objetos, caneca, coisas que as pessoas podem adquirir lá. Mas tem todos os meus livros lá. A pessoa recebe, quem comprar de Goiânia recebe de graça em casa, né? Mas eu atendo o Brasil inteiro através dos correios, então posso receber pedidos de qualquer lugar. É isso aí, muito obrigada. Obrigado. O mundo é cheio de sonhos, o mundo é cheio de sonhos. Eu gosto muito do meu papai. Eu gosto de passear com ele lá no parque e andar de bicicleta. Eu amo ele. E nesse Dia dos Pais eu quero desejar um feliz Dia dos Pais pra vocês. Isso é muito especial pra mim. Vovó Walter, vovô Regi, feliz Dia dos Pais pra você. Um grande abraço. Bom, o programa de hoje é muito especial, né? Homenagear os pais é uma tarefa que requer muita responsabilidade, né? Porque esse ser humano faz uma diferença na vida da gente. Bom, para todos os pais, um feliz Dia dos Pais. Para o meu pai querido, muito querido, eu desejo tudo de bom. Você ensinou tudo. Calma. Não foi isso aí. Calma. Pai é pai. Bom, meu pai me ensinou tudo que eu sei de honestidade, de alegria, de valores morais, éticos, de valores humanos. E a cada etapa da minha vida, ele esteve sempre junto. Eu nem falo que foi ao lado, foi dentro, na alma. Pai, amo você. Bom, é uma lista grande aqui, né? Se eu for enumerar, dos pais que eu conheço e que são grandes exemplos. Mas vou citar pelo menos mais 2 que são, assim, muito queridos do meu coração. O meu irmão Adriano, um exemplo de pai, parabéns, continue sendo esse paizão que você é. E o meu padrinho, Edinor, que é pai 2 vezes, né? Tanto padrinho meu quanto da minha filha. Obrigada. Oferecimento Faculdade Araguaia. Escolha um dos cursos de licenciatura da Faculdade Araguaia, Pedagogia, Educação Física ou Ciências Biológicas e atue na arte de educar.